Permitam-me que faça uma pequena anotação daquilo que está a ser o registro de conteúdo da Comissão Política Nacional que está ainda a decorrer, mas que desde já podemos avançar com as seguintes conclusões. Em primeiro lugar, dizer que esta Comissão Política Nacional se regozija com o modo como decorreu o 35º Congresso do Partido Social Democrata e que esse Congresso deu início à celebração do aniversário dos 40 anos do partido, mas também dos 40 anos de democracia em Portugal. Queríamos assinalar com orgulho a participação de 5 ex-líderes nesse Congresso. Obviamente que isso constitui para nós, para além do motivo de orgulho, um sinal da coesão que se vive hoje no nosso partido sob um ponto de vista político. Sublinhar a circunstância do militante número 1 e também ex-líder do partido ter aceito não só presidir a Comissão das Comemorações dos 40 anos do partido e da democracia em Portugal, mas também ter dirigido uma comunicação ao Congresso onde de forma viva e empenhada manifesta o seu orgulho por este percurso histórico que o partido tem feito e pelo trabalho que o Governo está a fazer também neste momento em Portugal. Queria também sublinhar a circunstância que a Comissão Política Nacional registou com enorme agrado a forma como o Congresso aclamou a proposta que o Presidente da Comissão Política Nacional fez do nome do Dr. Paulo Rangel para liderar como cabeça de lista a lista que apresentaremos em conjunto com o CDS-PP às próximas eleições europeias. Para nós, este ato eleitoral constitui um desafio muito importante e temos uma total determinação em vencer o mesmo. Nesta circunstância, estamos certos que as qualidades políticas do Dr. Paulo Rangel e o percurso que tem feito enquanto deputado no Parlamento Europeu constituirão seguramente uma mais-valia de grande relevo para a vitória que queremos alcançar. Também estamos certos que o Dr. Paulo Rangel conseguirá garantir um debate europeu em volta das matérias substantivas que torne possível evitar a opção populista e demagógica que o Partido Socialista tem permanentemente usado no âmbito da abordagem que faz aos temas e às matérias europeias. Queria também, nesta ocasião, dar nota da nossa preocupação com aquilo que parece ser um progressivo posicionamento eurocético por parte do Partido Socialista, dada a sua postura pouco construtiva, mesmo negativista, relativamente aos temas e às questões que se prendem com o futuro da Europa. Uma vez que, ao mesmo tempo que o Partido Socialista afirma o seu compromisso com o projeto europeu, assume-se cada vez mais como uma voz isolada na Europa, mesmo dentro da sua família política, relativamente às propostas e às soluções que apresenta. Queríamos também sublinhar e dar nota particular da circunstância do Presidente do Partido Social Democrata e Primeiro-Ministro de Portugal, no discurso de encerramento do Congresso, ter lançado um apelo a todos os partidos políticos em Portugal, no sentido de dar oportunidade a um amplo consenso político sobre o futuro do país e as matérias centrais relativamente às quais o país necessita desse consenso e necessita de encontrar um caminho comum, nomeadamente a partir do dia 17 de maio. Importa dar nota desta circunstância, tanto mais como na altura foi referido pelo Sr. Presidente do Partido e Primeiro-Ministro de Portugal, seria sem dúvida uma excelente prenda que o país poderia obter no momento em que se comemora os 40 anos do 25 de Abril. Importa colocar em primeiro lugar o interesse nacional e não ser conduzido o debate político em Portugal por matérias de mero taticismo ou calculismo político. Este é o apelo que, obviamente, nós sublinhamos e reiteramos. Gostávamos de dar nota que, da parte do PSD, tem havido sistematicamente uma atitude de boa-fé na disponibilidade que tem manifestado para dialogar com outros partidos e também para, com esses partidos, procurar construir os ditos consensos fundamentais para o nosso comum interesse nacional. Gostava de dar nota que é possível sublinhar a circunstância que, noutros países, os partidos políticos, em circunstâncias similares àquelas que Portugal atravessou e atravessa,
foram capazes de encontrar espaço para consensos e, através desses consensos, encontrar caminhos que tornem possível uma visão de maior confiança externa por parte dos observadores que olham para essas sociedades e para essas economias. É tempo assim dos partidos políticos serem capazes de demonstrar semelhante sentido de responsabilidade em Portugal. Pela nossa parte estamos, como sempre estivemos, dispostos a colaborar com sinceridade e espírito construtivo neste processo. Pelo nosso lado, iremos, e isso ficou decidido hoje na Comissão Política Nacional, iremos solicitar esta semana aos partidos políticos com assento parlamentar e aos parceiros sociais a realização de audiências. Audiências que visam a apresentação e discussão das conclusões saídas deste Congresso, do 35º Congresso do Partido Social Democrata, mas também desejamos que essas audiências e esses encontros se transformem numa oportunidade para iniciar-se uma linha de diálogo político-institucional e partidária em volta de temas que sejam centrais e fundamentais para a construção dos consensos que são indispensáveis. Por fim, a Comissão Política Nacional encontrava-se ainda a analisar aquelas que foram as jornadas parlamentares do Partido Socialista. E sobre esta matéria, importa sublinhar a nossa preocupação, a preocupação do Partido Social Democrata, pelos sinais negativos que emergem das jornadas parlamentares do Partido Socialista, os quais, insistimos, vão no sentido exatamente contrário daquilo que os portugueses desejam e a que nós, partidos políticos do arco governativo, necessariamente estamos obrigados no atual momento do país. Ou seja, esta atitude de intransigência absoluta relativamente à construção do diálogo e de afastamento relativamente a qualquer possibilidade de entendimento ou consenso, entendemos que são sinais negativos que emergem das jornadas parlamentares do Partido Socialista. Por fim, dar nota que continuaremos intransigentemente nesta linha de busca de um diálogo político ou partidário que seja capaz de vencer esta teimosia e este receio que o Partido Socialista manifesta permanentemente de qualquer tipo de diálogo político construtivo em Portugal. Estou à disposição dos seus jornalistas para responder a qualquer pergunta. Pedir-lhe antes uma reação à execução orçamental. Eu sei que o PSD já reagiu no Parlamento, mas gostava de o ouvir assim, como vice-presidente do partido. E depois perguntar-lhe se não há um discurso um pouco esquizofrénico nos últimos dias, com o PSD permanentemente a apelar ao diálogo ao Partido Socialista, mas depois ao mesmo tempo a dizer que a receita não é sustentável, que o Partido Socialista é populista, é demagógico, etc, etc. Bom, relativamente à matéria da execução orçamental, como disse, já houve a oportunidade do grupo parlamentar se pronunciar e não vou sobre essa matéria fazer nenhum comentário adicional. Queria, acima de tudo, segmentar aqui três questões que são muito importantes. A primeira questão é o debate político saudável, plural e democrático que, obviamente, os partidos em Portugal devem manter. Esse debate político não substitui o sentido, nem impede o sentido de responsabilidade dos partidos em momentos fundamentais da nossa vida coletiva, saberem encontrar pontos de consenso que são também indispensáveis para que o país encontre quadros de referência institucionais relativamente a decisões de médio e longo prazo que garantam uma certa estabilidade dessas mesmas decisões. Aliás, gostava de sublinhar que há vozes que dentro do Partido Socialista têm dado nota dessa circunstância. No dia 7 de fevereiro, o Dr. António Costa fez uma declaração à imprensa em que afirmava de forma muito clara que via como de grande relevância política existência de um grande consenso político e social em Portugal. Eu julgo que isto é uma matéria de bom senso. Esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o discurso político que tem sido adotado pelo Partido Socialista relativamente às matérias europeias. E sobre isso não tenho a mínima dúvida em afirmar que é um discurso irrealista, que de alguma forma raia o populismo e assenta numa base praticamente demagógica, e quando eu digo praticamente demagógica porque não quero ser excessivo relativamente a essa matéria, mas nós compreendemos que o Partido Socialista tenha ou tente transmitir uma mensagem simplista aos portugueses no sentido de dizer
que todos os problemas que o país atravessa se resolveriam num passe de mágica através de soluções europeias. Ora, aquilo que nós temos encontrado é a negação deste discurso pela própria família política do Partido Socialista. Não quero voltar a fazer um aprofundamento dessa matéria, porque já houve a oportunidade de ser referido isso. Nós dialogamos com os líderes legítimos dos partidos. O líder legítimo, o líder... Permita-me só concluir que, no âmbito do discurso político europeu, o Partido Socialista tem visto, semana após semana, desaparecer da sua companhia aqueles que eram, supostamente, os seus companheiros de caminho. Refiro-me, nomeadamente, ao SPD na Alemanha e refiro-me ao Sr. Hollande, que aderiu de forma inequívoca à linha política que, de uma forma geral, a Europa, incluindo Portugal, tem seguido relativamente ao rigor das contas públicas e ao sentido de responsabilidade que deve ser colocado e de realismo na condução da governação. Sobre essa questão, relativamente... Não estou, não. Vou responder. Mas se o Sr. Touro diz isso à segunda-feira, mesmo que o líder à terça ou à quarta apela ao consenso, parece que o PS é sempre atacado e, portanto, não haverá nunca condições para um entendimento entre os dois partidos. Nós acreditamos que haverá sempre condições para entendimentos. Basta para isso que as pessoas tenham essa vontade. Aquilo que me foi perguntado pelo seu colega e que eu estava a tentar responder é que o líder, para nós, o nosso interlocutor institucional, e julgo que não existe a mínima dúvida, é a direção política do Partido Socialista. Aquilo que eu referi foi uma afirmação de um relevante militante do Partido Socialista que sobre esta matéria expressou publicamente, não foi em privado, foi publicamente aos órgãos de comunicação social, que entendia ser de máxima importância um grande consenso político e social em Portugal. Nós subscrevemos e desejávamos que isso fosse possível de ser atingido com a direção política do Partido Socialista. Aliás, não é segredo que por várias vezes o Partido Social Democrata tentou obter essa disponibilidade pela parte da liderança do Partido Socialista e da sua direção política para um diálogo institucional. Desculpa a insistência, mas parece que as portas fecham enquanto António José Seguro está à frente do PS, mas poderiam-se abrir com António Costa. Vão-me permitir que eu não entre nesse diálogo especulativo, não me intrometo nessa discussão. Aquilo que nós pretendemos, objetivamente, é que o diálogo seja construtivo, seja efetivo e seja capaz de levar a um consenso amplo, sob o ponto de vista político e social em Portugal, que nos encaminhe para um quadro de referência de políticas institucionais de médio e longo prazo no pós-Troika. Para isso, trabalharemos com a direção dos partidos políticos que estiverem em funções. E aquela que está em funções é com a qual nós procuraremos realizar esse trabalho, nomeadamente a partir já da próxima semana, uma vez que iremos apresentar um pedido de audiência ao Partido Socialista, aliás, à semelhança do que aconteceu quando o Congresso do Partido Socialista, que nos foi solicitado então pelo Partido Socialista uma audiência para apresentar as conclusões do seu Congresso e debater connosco essas mesmas conclusões, e então o meu antecessor nestas funções, o engenheiro Jorge Moreira da Silva, enquanto vice-presidente do PSD e outros dirigentes do PSD, receberam uma delegação do Partido Socialista que veio cá apresentar essas mesmas conclusões. Senhores jornalistas, muito obrigado. Vou regressar à Comissão Política. Bem-aja.